Oi, gente! Como vocês estão? Seu áudio, Lu, desligado. Que bom, né? Como fica de férias, fica assim. Então, gente, de novo, olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, ô? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi esse período de férias? Férias meio movimentadas, né, Lu? Assim, não é uma férias muito quietinha. Não, é verdade, né? Tanto eu quanto você, né? Não, mas que também assim, né, gente? Até para quem acompanha as redes sociais, aí estão meio fora, né? Tem muitas coisas. Acho que a vida de verdade acontece fora da internet, né? Tem hora que não dá para dar conta das duas, a virtual, né? Sim, Aliás, né? concordo. Oi? Concordo plenamente com você. A gente fez muitas coisas. Assim, gente, a gente não deixou de se conversar, mas realmente a gente deu um tempinho, né? Tinha alguns compromissos, eu tinha a minha avaliação também, né, aqui da especialização em pós, aí hoje acabou, já passou. Muito bem, aí eu terminou e eu tô começando. Porque tudo Não, nem tanto. começa Calma aí e vai também. caminho, né? Começa, Já tá na metade do caminho, Lu. Calma aí é também. metade, isso, exatamente. Falta só outra parte, né? Mas é sobre isso. Então, já que a gente estava de férias e dormindo aqui, né, na vida com vocês, a gente trouxe o. Eu falei para eu que eu ia começar a introdução assim, gente, já que a gente está dormindo, né, nada melhor do que acordar com esse conto da Bela Adormecida, né? Sim, Porque, né, quem está dormindo tem uma hora vai ter que acordar, nem que seja para a vida, né? É ou não é verdade, né? exatamente. Então, a gente trouxe um tema assim um pouco diferente, né? Acho que a gente nunca trouxe nenhum conto aqui, né? A gente discute sobre muitas coisas em relação à vida e só também eu acho que, né, para dar o ar da graça. E eu acho que assim, a gente aprende melhor. Eu acho que toca mais assim, né, no fundo da alma quando a gente escuta uma história, né? Não precisa ser necessariamente um conto, né, ou um mito, né? Eu acho que uma história com uma boa narrativa é sempre muito bom para a gente refletir. A gente aprende muito, né, Yu? O que que você acha? Sim. O, o conto, o mito, né? Essa coisa mais lúdica, querendo, mesmo assim, gostando ou não, né? Porque tem gente que não vê a menor graça, não gosta, né? Mas toca as pessoas de uma outra forma, né? A gente tem várias. Ah, os contos de fada mesmo, gente. Todo mundo conhece os contos de fada há quantos séculos aí, né? Então, se todo mundo conhece há tanto tempo assim, é porque alguma coisa tem, né? O clichê não é clichê à toa, eu adoro essa frase. Não, é verdade. E, gente, assim, é sempre bom, né, é que a gente estava comentando também aqui, né? É uma boa história, ela sempre traz uma dinâmica que é muito comum a todos nós, né? Então, tem determinadas situações que a gente passa e quando a gente, de alguma forma, tem contato com essa narrativa por um filme, ou quando alguém conta, né? Ou até mesmo, né, quando uma pessoa conta a história de vida dela, em quantos pontos a gente não se identifica, né? Então, existe uma dinâmica que ela é, né, mais, assim, genérica, mas que nos faz muito bem, né? E esse conto da Bela Adormecida a gente trouxe de certa forma, sim, né? Aliás, né, o conto acho que todo mundo conhece, a gente vai trazer alguns pontos para refletir sobre isso, sobre o nosso dia a dia, mas principalmente trazendo o quanto a gente muitas vezes pensa que está acordado, mas na realidade está dormindo, né? Mas ao mesmo tempo que a gente está dormindo, né, lidando com as coisas dentro do nosso inconsciente, que a gente pode ter grandes insights, né? Essa via de mão dupla, né? Tudo tem luz e sombra, né? Então, nesse sentido, Sim. né? Então, eu começo, você quer começar, Yu? Não, eu acho que você começa, eu só queria colocar aqui um ponto, que assim, quando a gente fala dos contos, a gente tem sempre que lembrar que é simbólico, né? Ninguém nunca lutou com um dragão. Eu nunca lutei com um dragão, nem dormi por 100 anos, né? Nunca aconteceu comigo. Não sei você, Lu, às vezes, né? Tem dia que eu preciso dormir 100 anos, mas Ah, não, precisar, eu te entendo. Precisar também tô nesse.
né? nesse ponto. Uma Mas assim, né? Uma metáfora, mas que não precisa. Aliás, né? É o que a gente mais pega aqui, a gente com burnout, com estresse, essas coisas, né? Dormiria 100 anos fácil. dormiria 100 anos fácil. Talvez isso. Mas Mas o padrão do conto é quando a gente começa a olhar para esse lado mais simbólico, né? Aí a gente percebe que, opa, não, pera, talvez eu tenha dormido 100 anos simbolicamente falando. Não, é verdade. Até tanto. Lembrei agora que a gente comentou, a gente estava conversando um pouco antes. Eu tô com essa roupa assim, parece meio de até de pijama. Para quem não tá, quem tá no Spotify não dá pra ver. Depois pode ver lá no YouTube se quiser, só fofoca. Mas é isso, né? Mas vamos lá, né, Yu? Vamos começar o pessoal só para, né, o pessoal se aconchegar, né? Já deu tempo, né? De pegar o cafezinho, inclusive tô com cappuccino, enfim. Então já tô de pijama, aproveitando essa blusa que parece um pijama. Tá bom? É Eu pijama. tô de azul também, tranquilidade, né? Que estrelinha, vamos. Exatamente. Então viaja aqui com a gente, né? Então era uma vez. Não, tô brincando. Gente, eu já quero começar assim, já começando, né? Porque assim, a maioria dos contos e da história eu quero trazer aqui. Acho que bom que fui eu que comecei, né? Porque acho que eu que me irrito mais com essas coisas. A Yolanda sabe muito bem. Principalmente quando ela demonstra esse lado dela, assim, a minha cara de reprovação, de, de assim, de rejeição, não sei, assim, de uma ignorância minha mesmo. Ignorância no sentido de dar voadora, né? Nesse sentido, viu, gente? Literalmente. Então, né, porque toda a história sempre começa com uma donzela que está sofrendo perigo, que alguém quer que ela desapareça da face da terra, né? A bendita da donzela, né? E assim, né, gente, a donzela dentro, né, é muito engraçado, porque assim, nos contos sempre tem essa donzela e sempre tá correndo perigo, né? Sempre alguém quer, né, que ela morra de morte morrida, de morte matada. É muito engraçado. E sempre é num reino que já tem um rei, né? Mesmo que você pegue um príncipe novo que traga, mas assim, é um reino que parece que parou no tempo. Né? Assim, as coisas estão paradas no tempo, tudo parece estar funcionando. Funcionando assim, parece que tá tudo, todo mundo meio acostumado com as coisas, né? E então, com o conto da Bela Adormecida, não é muito diferente, né? Então, se a gente fosse colocar na vida, né? A minha vida tá tudo ok, tô casado, sou aquele emprego, malandro médio, né? Ou aquela coisa do cachorro, né? Que tá sentado no prego ali, né? Em cima da merda, mas tem o prego, mas a merda tá quentinha. Então você continua e tá tudo bem, e de repente vem sempre, né? Não conta um movimento, né? Que te faz acordar para a vida, né? Às vezes é uma separação, algum susto que você toma da vida, uma doença, sei lá, né? É uma situação que realmente tira a gente desse status quo, né? E no caso da Bela Adormecida, é uma questão, assim, muito simbólica, porque, assim, dentro desse status quo, né, em algumas versões do conto, falam que, assim, o rei e a rainha estavam com muita dificuldade de engravidar, né? É difícil, e se você pensar bem, né, é muito difícil nascer uma coisa nova, trazendo aquela coisa assim, né? Não adianta plantar tomate se você quer colher batatas, né? Quando a gente fica no mesmo e quer que nasça algo novo, assim, não vai nascer, né? Mas por alguma circunstância nasce alguma coisa. Nesse caso do conto nasce a Aurora, né? E aí você quer, né? E, por exemplo, eu acho muito engraçado também, né, hoje ainda, né, claro, não tenho tanto tempo, né, dessa transição de carreira aqui, já vou terminar, viu, Ion? Mas só para trazer quantas coisas a gente está no começo, presta atenção aqui, presta atenção. Mas é muito engraçado, né? É assim, gente que está fazendo a transição de carreira e na realidade, né, você quer que saia algo novo, né, que nasça, que surja, que emerja, né? Só que essa coisa ela tem, né? E assim como as fadas madrinhas, você, né, que desejaram para Aurora assim, que você seja bonita, que você seja inteligente, né? Ou mesmo para um filho, né? Você quer que ele seja tudo de bom e do melhor, né? Uma versão até melhorada sua, né? E mesmo para quem está em transição de carreira ou que é um projeto novo, você deseja tudo de bom,
Mas de repente você esquece de convidar alguém, né? Que é a bendita da Malévola também, né? Que aqui a gente podia muito falar, né? Do lado sombrio, né? Das coisas que tem, né? Tem essa questão. Então, mas é ela que traz esse movimento e toda a dinâmica da história. É ela que quebra com esse status quo. Né? É claro, no final não preciso nem falar, claro que a Aurora acorda, acontece, todo mundo fica feliz para sempre. Mas isso não aconteceria se não tivesse esse movimento. Né? Então tem certas coisas, né? Quantas vezes a gente também não escuta as pessoas falando, nossa, só depois daquela dificuldade muitas coisas mudaram, né? Claro, tem uma diferença aí, né? Do estresse que você sofre, da situação que você passa, se aquilo te derruba, né? Se aquilo, né? Você derruba a situação, vamos dizer assim, ou você é derrubado por ela, né? Trazendo até a imagem, né, da torre, mas é interessante, assim, a gente não olha as coisas como um todo. A gente tem sempre o costume de olhar para aquilo que é perfeito, assim, né? Bonitinho. E você estava falando a coisa, e eu me lembrei de uma parte do conto, que essa é uma parte mais. Todas as versões vão para o mesmo lugar, né? Quando tem a chegada dessa bruxa, né? Dessa fada meio ambígua aí, que ela não é de todo boazinha, Uma fada. né? Que fada, bruxa, essa coisa, que ela joga esse feitiço, né? E fala, quando você completar, acho que é 15 anos na história, uma coisa assim, você vai espetar o dedo numa roca de fuso e vai adormecer, né? Aquela coisa e tal. Tá bom. E eu acho muito engraçado o símbolo ser exatamente a roca, né? Então, você tem esse status quo, né? Essa vida monotonamente perfeita, né? Ali o rei, a rainha, a filha, aí tem ainda as fadinhas que deram ali, né? Desejaram boas coisas e não sei o quê. E aí, quando você tem esse movimento, que aí pensa, os 15 anos era o momento de ir para a sociedade, né? Festa de 15 anos, até hoje em dia ainda tem um pouco isso. E ao mesmo tempo é uma roca, né? É onde você vai tecer, onde você vai criar. É o momento em que você sai desse domínio do status quo e você tem um pequeno contato com uma coisa diferente, né? Com algo que pode te dar esse chacoalhão, né? Para você dar uma acordada. Só que aí acontece o contrário, né? Quando ela encontra essa roca, que ela espeta esse dedo e tudo mais, ela adormece. Então, quantas vezes também, eu digo a gente, mas, né, porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Como você fala, né? Você e o estádio do Flamengo inteiro. Todo mundo já passou por essa situação de acontecer alguma coisa que num primeiro momento fala assim, nossa, agora que eu vou mudar de vida, agora que eu vou fazer e acontecer e tal. E aí aquilo desaba, né? Aquilo muda de tal forma que você percebe o mundo desabar. E aí você hiberna, você fala assim, nossa, não, nada dá certo, né? Agora não vai dar mais certo, não vai mais funcionar. E entra nesse período de limbo, né? Aí no conto em específico, ela fica ali dormindo por 100 anos, né? E tem esse dragão que protege. E o símbolo do dragão também é muito interessante, né, Lu? Mas essa parte você ia falar. Dragão? Não, pode falar. Dragão? Não, Vai. eu não sei. Não, não, mas não, mas só pegando, a gente volta. Mas é engraçado, né, gente? Até voltando nessa questão da donzela, né? É muito interessante, estava conversando com a outro dia, porque assim, uma das primeiras coisas que a gente aprende dentro do nosso desenvolvimento, eu achei muito legal, né? Aprendi isso na aula, né? Você desenvolver é desenvolver, não se envolver mais. Né, é quando psiquicamente você cria o ego, né? Assim, você surge o ego, né? Dentro da psique se desenvolve o ego, desenvolve é deixar de se envolver esse status quo é muito de você estar envolvido demais, né? No mundo das referências, dos pais. Então, né? E o ego começa a surgir.
desde a criança, né? Quando ela para de falar assim, ou não o nenê, né? Ela não se refere mais a ela mesma em terceira pessoa, né? Quem fez isso? O nenê. Eu lembro do meu sobrinho, né? Falou assim, quem que fez isso aqui? O Jun. Muito fofinho. Mas então, mas quando a criança começa a falar assim, o eu, né? E uma das coisas que ela também fala é não, 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 não. Só para contrariar, literalmente, mas é essa separação, né? Existe uma separação que é a questão da individualidade. Eu acho que a gente, né, tem muito disso. Por isso que as pessoas, inclusive, né, se identificam muito com a jornada do herói. Você precisa sair, fazer um monte de coisa. Claro que isso é importante. Então, e assim, é uma época, né, assim, da donzela, antes, né, de furar a roca, que é assim, os olhos que você tem são das referências da sua família, né, de quem tá mais perto de você, e você vive uma coisa assim tão simbiótica, que você não sabe quem é você na fila do pão, o que que você realmente acredita ou não. Então, é um momento que serve para isso, né? É um não, é separar, né? É a primeira coisa que uma criança fala, não, 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 não. E tem certos momentos, e a gente pega principalmente, né, a gente conhece muitas mulheres que chegam a um momento de vida que ela não consegue mais falar não para as coisas, né? O que será? Será que a pessoa está querendo voltar de novo a ser donzela, né? Claro, tem uma questão de pertencimento, porque muitas vezes a gente tem vontade de falar não, a gente acaba falando sim, né, para a família em certas questões, né? Mas é interessante, né, pensar nisso. Falei, por que será que eu não estou conseguindo falar não? Né? Por que que eu não consigo pôr limite, né, dentro dessas questões? Então, às vezes acontecem certas situações, né? Igual você falou, a da Roca tem esse símbolo muito bonito, né? Que é o da própria vida. Então, assim, para um filho também, as coisas novas que você quer plantar, né? Que você quer semear, que você quer trazer para o mundo, elas têm vida própria, né? Então tem certas coisas que você planeja, não dá certo, você aceita, né? Como você aceita? Como você lida com isso? Não, tem que ser tudo perfeitinho, naquela coisa de mãe, assim, ao mesmo tempo que às vezes a gente tem essa visão de donzela, a gente também tem o comportamento de uma assim, eu não sei se de pai ou de mãe, seja ele qual for, assim, muito viva isso, né? Você bota, né, para os seus filhos, para os seus projetos, às vezes até, né, sei lá, para quem está mais próximo de você, para os seus funcionários, sei lá, assim, alguém que você tem, exerce esse poder, também essa visão, né? Sendo que cada um, né, tem essa individualidade, né? Que aí é do dragão, né? Aqui então, adiantando aí, depois você pode ampliar mais se você achar. Porque assim, quando ela dorme, então tem também um significado simbólico, né? Porque muitas vezes é porque ela precisa buscar naquilo que está inconsciente, né? O que que a gente não está vendo, né? Que precisa ser colocado na consciência, na luz da consciência. Você tem que botar luz, que você precisa ver, que você precisa trabalhar, que você precisa lidar, né? Ao mesmo tempo, você também pode ficar hibernando. Pode significar você hibernando, esperar até, né, ter o momento certo de você acordar. E assim, não importa que a gente não está falando que você tem que acordar logo, que você não tem que dormir. Às vezes é necessário, né? Mas assim, esse dragão, né? É muito sobre essa questão de você manter esse status quo, né? Alguns terapeutas, né, junguianos, é colocado muito como a figura da mãe sombria, por exemplo, né? A mãe que mais ou menos fala assim, né? Gostei muito de uma outra terapeuta que fala, né? Faça isso e você vai ser amado, né? Então, muitas vezes, essa lealdade que você quebra, né, com o status quo, seja da família, de você não continuar e falar não, né? Um dos pontos, né, sombrios que você precisa lidar é com a culpa, né? Assim, nada, né? Ao mesmo tempo que você não fala não, né? Você também não pode ser você mesmo. Sim. O... E eu acho muito interessante quando a gente vai analisar um conto, né, uma história de forma simbólica, como os símbolos muitas vezes eles trazem mais de uma interpretação, mais de uma referência, né?
a gente consegue pegar o mesmo símbolo e levar para lugares diferentes. E nenhum deles está errado, né? Geralmente a gente tem a linha de raciocínio ali que você consegue ir fazendo e as coisas se encaixam. Então, tem esses dois lados mesmo, né? Ao mesmo tempo que é no inconsciente, talvez, é dentro de você que você vai entender onde está a sua verdadeira. Eu ia falar vocação, mas fica ruim. O que você realmente quer fazer, né? Quem é você de verdade, fora, separado aí dos outros, né? Das outras pessoas. Ao mesmo tempo, esse dormir, ele também pode estar relacionado com essa inconsciência quanto aos outros, né? Então, você não enxergar o quanto você está envolvido mesmo numa coisa mais coletiva, seja no movimento coletivo, seja dentro da família, seja no trabalho, né? Em qualquer ambiente que você está, e você não está enxergando como você está se perdendo ali dentro, né? Então é interessante, é muito legal perceber assim, analisar isso. E aí, gente, no conto, quem vai. O dragão não tem nem o que dizer. Eu, pelo menos, pensaria logo de cara nessa mãe sombria mesmo, né? Essa coisa de, você tem que fazer assim, assado, porque senão ninguém vai gostar de você, né? Ninguém nunca vai gostar de você. Você não vai ter amigos, né? Aquela coisa, aquela maldição mesmo. Mas quem que aparece, quem que surge para lutar, né, para derrotar esse dragão, para libertar essa bela adormecida no conto, é esse príncipe de terras distantes, né, que passou por ali e ouviu uma história de que tinha uma princesa e blá blá blá. O quanto a gente tem dentro da gente, e aí se a gente for colocar para a psicologia analítica mesmo, né? Pensando numa mulher, a gente tem o ânimos, que é essa figura masculina, mas eu não nem colocaria só como ânimos, assim, para não. Porque eu acho que é uma história que ela ultrapassa um pouco essa coisa do feminino e do masculino. Né? Claro que a gente pode olhar como ânimos também. A gente até conversando antes um pouco, eu trouxe, né, essa, ia falar exploração. Não é exploração que eu ia falar. Era o assunto. É, trouxe essa ideia, né, do príncipe como ânimos, mas o quanto tem uma parte nossa que ela sempre vai tentar trazer, tentar lutar contra essa massificação que a gente sofre todo dia, né? O quanto tem uma parte nossa, mesmo que seja uma vozinha que a gente tenta sufocar o tempo todo, porque às vezes, dependendo do momento de vida e do lugar que a gente está, a gente faz isso, né? Acontece. Não é uma coisa, que legal, mas acontece, gente. A gente acaba tentando se encaixar, né? No ambiente, no lugar que a gente está. Mas sempre tem uma parte nossa que tenta lembrar quem a gente é e o que a gente quer e que vai lutar contra esse dragão, né? Para acordar essa princesa. Vai lutar contra esse sentimento e essa fala de eu preciso pertencer porque senão eu não vou, né, ser amado, ser querido. Se eu não for do jeito que as pessoas esperam de mim, vai dar tudo errado na minha vida. Aí acabou, aí, né, esquece. Aí vida encerrada. O quanto é legal mesmo perceber a existência dessa figura dentro de nós. Não é sobre, porque uma coisa que a gente estava conversando outro dia, porque assim, gente, essa coisa de ser donzela, né, isso serve tanto para homem quanto para mulher, tá, gente? É de você, a donzela, por exemplo, numa figura masculina, é muito a figura do Peter Pan, aquele que não quer crescer, né? Porque para você crescer, você precisa se desenvolver, deixar de se envolver, né? Aqui de novo, né? A gente estava falando muito sobre, por exemplo, as bets, né? Também.
Porque, gente, tem uma coisa que é muito engraçada, né? Para quem estuda Jung, ele fala muito de alquimia, e ele fala assim, a união de verdade, ela só pode acontecer se uma vez foi separado, né? Não é assim, por exemplo, uma vez eu tive que me separar da Yolanda, quebrar o barraco, né? Não é isso, mas existem, né? A Yolanda é outra pessoa, né? Essa separação é você saber reconhecer que o outro é o outro, e ele não vai ser você, né? Quantas mães e pais, né? Ou a família, né? Todo mundo é médico, você tem que ser médico. Todo mundo, né? Por exemplo, questões de profissões. A gente sempre fez assim, você sempre tem que fazer assim, né? Mesmo. E aí tem uma questão que, assim, que a Gio falou, eu achei muito interessante dessa massificação, porque a gente procura tanto ser autêntico, né? Tanto ser autêntico, né? Existe um desejo consciente, mais ou menos, né? Consciente disso. E quanto mais a gente quer ser, na realidade, eu diria individualista, assim, né? A gente acaba até sendo egoísta, né? Mas se a gente não desenvolve, acaba vindo de uma forma mais infantil, né? Então a gente estava falando, tanto nas bets, ou quando você vai procurar um milagre numa igreja, numa religião em si, seja ela qual for, como se aquilo fosse a sua salvação de tudo, né? Que nem quando você quebra com essa lealdade do status quo, sendo você mesma, né? Uma das coisas que você tem que lidar é com a culpa, e muitas vezes a culpa de você lidar com sua própria responsabilidade, né? Daquilo que você escolheu, daquilo que você realmente. Então a gente tem vontade de dormir mesmo. Né? Faz de conta que não aconteceu, foi só um pesadelo aqui trazendo, né, essa imagem. Então, né, essa questão da nós mesmo, para você voltar, para você pertencer genuinamente a um grupo, né, e para esse grupo também ser, de certa forma, um pouco mais genuíno, né, porque a gente não vai ser perfeito, né, não existe perfeição e todo mundo tem luz e sombra. Mas, assim, para que esse relacionamento realmente tenha, né, assim, né, uma ligação um pouco mais genuína, você precisa saber que o outro é o outro, né? Mas essa individualidade mesmo, mais sadia, ela só surge quando primeiro você sabe da onde você veio, que existe um nós antes, mas assim, sabendo aonde começa você, né? Perdão, aonde termina você, aonde começa o outro, então tem esse sentido, né? E essa figura do príncipe, né? O quanto isso foi colocado de uma forma assim muito machista, principalmente para as mulheres, né? Como se um relacionamento com o homem, né? E para mulheres heterossexuais, né? Que a ponte para o mundo, para você ter discernimento das coisas, você precisa de um homem. Aí que a vida começa, né? Seja na Branca de Neve, na Cinderela, aí você faz parte de uma realeza, não, né? Aí eu falo do ânimos, o ânimos pense como uma ideia, né? Uma ideia masculina que isso é inerente tanto ao homem quanto à mulher, é a sua capacidade de racionalizar as coisas, né? E podem ver, tem muita mulher, né? Todo mundo fala, o homem é racional, a mulher é emocional, né? Gente, a Yolanda Já percebemos aqui que vimos uma sombra em ação, né, gente? exatamente. Então, Exatamente. Ai, gente, coisa louca. Deixa a sombra sair. Agora vou deixar ela sair. Né? Aliás, a Yolanda, né, é uma das coisas que ela sempre me puxa muito para esse lado, assim, eu sou muito, às vezes, até fria, né? Gente, né, o Holocausto foi uma coisa mais racional que existiu. Uma vai para cá, quem não serve mata, quem serve vai, né, quem serve vai trabalhar como escravo. Então, né? Tudo tem luz e sombra. Mas assim, existe um discernimento dentro de cada um de nós, e esse príncipe traz isso, né, com a espada, de cortar, né, os espinhos. Tem uns que ele tem umas versões, né, que falam sim, que sim, tem uma parte que ele passa por um lugar de espinhos e tem um sim, que fica cego, mas assim, mas ele não perde o sentido daquilo de julgar, para discernir, né, para falar aquilo que precisa ser dito, né, para ser essa coisa que pensa, reflete, tem um espírito crítico para falar assim, nossa, não vai. Né? Essa semana até eu estava conversando, né, com a minha dentista, que é um dente, gente, é verdade, se tiver que é um dente. Fica aqui, olha, fofoca, nem que interessa, né? Todo mundo quer saber qual que é o dente. Que merda, enfim, nada disso. Mas, não, e a gente estava
estava conversando, na realidade, sobre até um pouco sobre essa questão de ânimos, né? De você ter discernimento sobre essa racionalidade e o quanto isso é colocado para a mulher, né? Que ela só vai ter. Aliás, hoje, né, até fala, né? Né, saiu recentemente, né? Uma mulher vota bem só se ela é casada, pelo amor de Deus, gente. Né, são umas coisas. É, saiu sim, recentemente ali, teve um. Graças a Deus eu não vi. Amém. Obrigada, algoritmo. Obrigada. Nota muito ruim são as mulheres solteiras. Gente, né? É uma como se a mulher não fosse dona da própria opinião. Aliás, quando ela tem esse lado anímico, né, do ânimo, essa lógica muito exacerbada, muito pelo contrário, ela é cheia de opinião, até demais, né? Mas assim, então esse julgamento, esse discernimento, essa individualidade, ela vem com uma criação de consciência de que você sabe quem é você, mas você também vai procurar ter uma relação um pouco mais harmoniosa com todo, né? É aí que tá, né? Para não cair nessa falácia de achar cheio de opinião, que mulher é isso, homem é aquilo, né? De ficar taxando. Por exemplo, a gente acaba não fazendo o julgamento certo, né? Dessas questões e dessas coisas. Enfim. Então, o que a gente trouxe aqui, né? Dentro dessas férias que a gente estava dormindo, que na realidade é trazer essa questão, né, do quanto essa relação de você não conseguir falar não, né, de você querer voltar a ser essa pessoa donzela, que você não sabe quem é você, né, o que você acredita, que é muito desse status quo, e o quanto realmente é importante uma malévola. Né? Ela não que ela seja agradável, não é isso. A gente não está torcendo, vem malévola, acaba comigo. A questão não é essa, mas se ela apareceu, né, dentro desse confronto que você precisa fazer com essa situação ou com uma determinada pessoa, né, o que que você faz com isso, né? Como você se relaciona com isso? Sim. O surgimento da malévola, né, dessa culpa dentro da gente, é uma bússola legal. Né? É igual você falou, a gente não vai torcer para ela vir. Não, se ela não vier, é até melhor. Mas o fato dela aparecer é uma bússola, né? Onde que eu tô dormindo? Onde que eu tô me envolvendo demais e eu tô precisando me desenvolver, né? E a gente até falou essa questão porque nesse período de Copa, né, teve muita crítica a jogadora, a influenciador que estava divulgando bet, e em vários momentos apareceu aquela coisa de, ah, não, mas não estou fazendo nada demais, né? Não sou eu não estou obrigando ninguém, né? Umas falas assim meio nesse sentido. E o quanto que é interessante a gente lembrar da responsabilidade que a gente tem também, né? E não só colocar sempre o outro é responsável, o outro faz o que ele quiser. Tá, mas e você? Você concorda com isso? Né? Isso faz parte de quem você é de verdade? Ou você só está se deixando levar pela maré? Né? Só tá se deixando levar pelo que a massa mesmo fala e coloca e diz. E agora tomou um- uma importância maior, né? Pela questão do vício e tudo mais. Mas isso é em tudo, né, gente? Então, aquela marca de roupa que você não tá precisando de roupa, mas aí você vai e fala, ah, não, vou comprar porque fulana comprou, porque eu vi ciclana usando, né? Por exemplo, mas o quanto que aquilo é seu e o quanto você está se deixando levar simplesmente por uma falsa sensação de pertencimento, né? Então é interessante olhar para isso. Fale, Lu. Não, eu colocaria assim uma questão de novo. Não é ficar, não estou falando aqui como uma pessoa em cima do muro, né? Eu tenho um ânimos aqui, uma ideia de né, racionalizando do que é certo e do que é errado, isso para mim, né? Mas assim, independente do que seja certo e errado para você, a questão é você construir essa individualidade, né? Você não vive sozinho, né? É essa questão. Não é se você joga ou não,
não é se você abomina ou não, né? Mas é justamente você ter essa consciência de que sim, é necessário que você saiba quem você é, né? Desse indivíduo, né? Ter consciência desse individual, né? Mas ao mesmo tempo também procurar criar uma relação harmoniosa, né? Sabendo que aquilo que você faz, você também reverbera no coletivo, né? E que, gente, não é fácil, né? Do que aí eu trouxe, cara, é muito importante, né? Seja de qualquer coisa. Né? Gente, e é muito engraçado, né? Todas essas coisas de bets, nossa, é importante ter consciência social, mas, cara, o quanto a gente, se fosse você, né, 30 bilhões na sua conta, será que você teria? Nossa Senhora, né? Assim, como que funciona isso no coletivo? Você precisa ter muita força realmente interna Esse para saber. desenvolvimento, né, É, tem que ser um desenvolvimento bom. e, gente, e aí, de novo, não é para falar não ou sim. É a questão de você lidar com a escolha que você fez. É isso que eu quero chegar, né? Como não é, né? E é muito engraçado que também você pega essas influencers, né? É o mesmo na Copa, né? Você pega um jogador que ele é o salvador, que ele é o exemplo, né? O quanto o foco em determinadas figuras, né, que têm influência dentro do coletivo, é muito importante que a gente olhe também, né? O que que a gente está buscando, né? Que nem teve no jogador Neymar, né? Que não jogou, mas ele é um exemplo, né? Meu sobrinho adora o Neymar, né? Aquela coisa, puxa, mas ele, né? Será que ele tem que ter consciência social, né? Poderia, seria o ideal, mas assim, de novo, não estou defendendo, né? Assim, a questão não é essa, mas é a questão também que a gente joga e fala assim, nossa, será que se eu tivesse a grana que eu tivesse, eu teria essa consciência social? Será que eu também falei, puxa, eu não queria ter a vida que ele tem, mas sem fazer muito esforço, assim, esperando a fada madrinha, olha, riqueza para você. Riqueza, beleza, inteligência. Mas, gente, não esqueça da história da Bela Adormecida. Vem tudo isso? Pode até vir, você talvez seja abençoado com tudo isso, mas vem uma malévola também, né? A questão, principalmente, né, dentro da terapia analítica, né, é de você ser inteiro. É de você saber, se você recebeu todas essas bênçãos, você também tem sombra, né? Então, né, tomara que a IO esteja certa, né? Porque eu também acho que consciência social também é importante. Mas nem para todo mundo. A gente não sabe o que a psique da pessoa quer realizar. Então, nesse sentido, de ter espírito crítico, sim, você não precisa mudar de opinião por um monte de coisa, né? Mas realmente lidar com o coletivo bom, assim, individualmente você sempre vai sair perdendo, né? Deve só bastar 20 em cima de você, né? Claro que você vai perder. Mas, assim, levantar esse espírito que saber conversar, né? Com isso é uma coisa que acho que é para a vida inteira, né? Sobre isso. E é sobre isso que o conto fala, né? Na realidade. É de sair desse status quo. Mas, assim, é dessa relação simbiótica, né? Porque sempre, gente, vai ter confronto, né? A outra pessoa não é você. Aliás, o Jung também já falava, né? Quanto mais massificada a pessoa, né? Ele é muito engraçado, desculpa, mas é verdade. Mais imbecil ela é. Né? Pode perceber, se o coletivo decidiu assim, todo mundo faz, né? Igual eu, mas todo mundo, o que que tem, o que que não tem? Será que não tem? Será que é? Será que não é? Né? Quanto mais você segue essa massa achando que é uma individualidade, na realidade, você até a tendência, e é muito normal a gente ver muito isso hoje, ele mesmo fala, a tendência é você não se responsabilizar. Todo mundo faz. Ah, mas todo mundo é, né? E isso não é criar a sua própria individualidade, muito pelo contrário. Né? Você está dormindo aí, né? Aquela Sim. coisa, toquei, falei, putz, vou ter que escolher, né, lá na roca. Falei, mas eu vou dormir, vou continuar dormindo, que é melhor, né? É mais fácil. Dormir é mais fácil. Hum, é isso. Mais alguma coisa, eu sei lá, a gente tô falando aqui, falando. Que eu esteja lembrando agora, não. Acho que a gente falou o que a gente tinha pensado, assim.
Sim, eu resumiria assim, mulherada que nos escutam, né? O quanto você fala de sim e o quanto você fala de não, né? Resumiria E assim. o quanto de sim e de não você realmente quer falar. É, exatamente, né? E aí, de novo, falei certo, falei errado, não sei, isso é para você, né? Mas, de novo, mas uma coisa para se olhar, né? Quando tem excesso de muita coisa, realmente algo precisa ser observado, né? Nesse sentido, esse status quo da donzela. Gente, ser donzela deve ser maravilhoso. Tem seu lado luz e seu lado sombra, não é? Ai, Não é sobre isso. é isso. Mas muito bem, gente. Então, voltando aqui, a gente vai gravar mais episódios mais para frente. Se vocês Sim. gostaram, comentem aí, né? Se vocês querem ouvir sobre mais alguma coisa, sobre um outro conto também, a gente vai trazendo. É que a gente foi conversando sobre várias coisas e a gente lembrou, né, muito desse conto. Falei assim, vamos dividir a reflexão que a gente teve com nossos estudos aqui. E é isso. E é isso. Bem, gente, Muito obrigada. obrigada, gente. É isso. Obrigada. Até a próxima. Se cuidem. E muitos nãos assim daí. É isso, gente. Então, Ai, beijo. Até a próxima. beijo, gente.